Estamos ao vivo, começando aqui a nossa primeira live. Quem canta seus males espanta. É muito gratificante, eu como professor de canto, passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Essa live ela tem um intuito de fazer algumas coisas pra gente, né? Uma é a gente se distrair um pouquinho, se divertir, desopilar, a gente aprender um pouco também. É muito importante nesse tempo de descanso em casa, tempo de ficar em casa, a gente também poder aprender um pouquinho, aprender um pouco e cantar, liberar o nosso cantor interior, né? Todo mundo tem um cantor escondido dentro de você e o meu intuito aqui é fazer você tirar esse cantor de dentro de você, deixar ele sair e você mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo esse cantor que existe dentro de você. Seguinte, a nossa live Quem Canta Seus Males Espanta, eu queria começar com uma frase. A voz humana é o instrumento musical mais perfeito e mais simples dentro da sua complexidade. Então, você tem que levar isso para você. Você tem um instrumento muito barato, né? Na verdade, você nasceu com esse instrumento musical e todo mundo tem capacidade de cantar. Você também tem capacidade de cantar, porque se você fala, você canta. Então, não acredite em ninguém que diga que você não foi feito para cantar. Você sim foi feito para cantar. E essa live de hoje, a gente vai treinar um pouquinho, algumas técnicas, alguns conceitos de canto na prática, certo? A gente vai cantar a música do Gustavo Mioto, Anti-Amor, que eu tinha falado nos stories. E essa é a nossa primeira live, certo? Todas as terças-feiras, às 18h37, a gente vai ficar fazendo essas nossas lives e aprendendo sempre um pouco mais e desenvolvendo sempre um pouco mais, certo? Seguinte, eu vou começar explicando uma pequena diferença, uma dúvida que a gente tem, que é em relação à nossa voz. Às vezes, quando a gente está cantando, é muito comum você perder a sua voz muito rápido. Você está aqui cantando e acaba perdendo a sua voz rapidamente, fica rouco, ou então a garganta começa a arder, você começa a tossir. Isso se dá porque a gente possui dois tipos de voz. A nossa voz de fala e a nossa voz de canto, certo? A nossa voz de fala é a voz que você costuma falar no seu dia a dia, normalmente. Voz de fala, eu digo que voz de fala é uma voz mais médio-grave, mas essa voz que vocês estão escutando aqui é a nossa voz de fala. E no meu caso, eu tenho 26 anos e partindo do pressuposto que eu comecei a falar com 1 ano de idade, tem 25 anos que eu estou treinando a minha voz de fala. Então, por isso que às vezes eu posso passar o dia todo falando e não fico rouco. Minha voz não se desgasta nem nada. Às vezes, se você passar, pode prestar atenção, se você passar o dia todo conversando com um amigo seu, uma amiga, conversando com seu parceiro, sua parceira, você não fica rouco. Por quê? Porque você treinou a sua voz para falar durante a sua vida todinha. E quando a gente vai cantar e a gente fica rouco, isso acontece porque você não tem o treinamento, não treinou o suficiente para desenvolver a sua voz para cantar. Por isso que às vezes você fica rouco, você perde a sua voz, você começa a tossir, justamente por causa disso. E a nossa voz de fala, eu falei um pouco mais atrás, voz de fala, ela se encontra na região médio-grave da sua voz. Então é muito comum você falar um pouco mais grave, isso dependendo de pessoa para pessoa, né? As mulheres vão falar mais agudo que os homens, normal. Mas a voz de canto, ela é uma voz que está acima da voz de fala, ou seja, a nossa voz de canto é uma voz médio-aguda. Então ela está na região média e na região aguda. Eu costumo dizer que a nossa voz de fala é quando você está chamando a pessoa do outro lado da rua, assim, ei, fulano, vem aqui. Então essa voz mais aguda, essa voz que sobe um pouco mais para a cabeça, é a nossa voz de canto. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui um negócio, eu queria que vocês fizessem aqui um negócio aqui comigo para testar realmente essa ideia de voz de fala e voz de canto. Voz de fala, você vai falar o seu nome completo, pode falar o seu nome completo. Uma coisa assim, só um parêntese, quando a gente estuda música,
as pessoas que estão ao nosso redor acham que a gente é doido. E é verdade, a gente é um pouquinho doido mesmo. Quando a gente está estudando, é muito comum você tá falando sozinho, quem toca violão tá dedilhando o vento, quem toca sax, no meu caso eu toco sax, eu fico mexendo aqui os dedos de vez em quando, eu estou treinando alguma coisa. Cantar é a mesma coisa, você fica solfejando, budejando algumas notas, é muito normal. Então pode ficar tranquilo que todos os exercícios que a gente for fazer, as pessoas vão lhe chamar de doido. E esse é o objetivo, é a gente ser doido cantando. Para o nosso cantor sair do nosso corpo, a gente precisa ser um pouquinho doido. Então, você vai falar a sua voz, você vai falar o seu nome, você vai falar o seu nome completo, Estácio de Oliveira Correia Júnior, e você vai ver como é que funciona a sua voz. Claro, você sabe como é que você fala. E para cantar, eu queria que você chamasse uma pessoa que está longe. Chamasse assim, ei, vem aqui! Então, essa é a nossa voz de canto. Quando você fala, fulano, ou então mãe, pai, meu amor, quando você está chamando uma pessoa de longe, você está utilizando a sua voz de canto. E a gente vai utilizar um exercício, um recurso que eu chamo de baixar a laringe. A gente vai baixar a nossa laringe fazendo o seguinte movimento. Todo mundo vai fazer isso aí quando eu falar. Você vai simular um bocejo. Provavelmente algumas pessoas vão bocejar nessa hora, e é super normal. Então, quando você simula um bocejo, eu queria que você pegasse aqui na sua garganta e você sentisse a sua garganta, sentir essa parte da glote aqui baixar um pouquinho. Então, quando você boceja, você sente a sua laringe fazendo esse movimento para baixo e para cima. Quando a gente está na nossa voz de fala, a nossa laringe está nessa posição. E quando a gente vai cantar, normalmente a nossa garganta aperta, justamente porque a nossa laringe ela sobe. Aí isso que dá esse aperto, essa tensão. Então vamos fazer isso, vamos treinar esse bocejo. Pega aqui na sua garganta e dá um leve bocejo. Você pode até fazer som. Fazer esse som de bocejo. Então quando você faz isso, perceba que a sua laringe ela baixa um pouquinho, certo? Vamos tentar fazer essa mesma coisa segurando o bocejo. Certo? A ideia é justamente fazer com que a sua garganta, a sua laringe, ela baixe e você consiga cantar com essa região. Então, eu queria que você falasse o seu nome agora, como se você estivesse chamando uma pessoa lá do outro lado da rua, só que você vai tentar fazer isso com som de bocejo, com voz de bocejo, fazendo com que a sua garganta baixe um pouco, sua laringe baixe um pouco. Estácio de Oliveira Correia Júnior. Então, quando você faz isso, você está fazendo com que a sua voz de canto fique na região da voz de fala. Isso aqui é um pouquinho mais teórico, porque a gente precisa saber dessas coisas para cantar sem prejudicar a nossa voz. Então, a gente vai estar exercitando a nossa voz. No meu caso, eu falei, já tem 25 anos que eu treino a minha voz de fala. Tem 25 anos que eu estou falando, não direto, claro, mas que eu estou falando, e a gente agora vai começar a treinar a nossa voz de canto. Então, tem mais ou menos 5 anos que eu estou treinando a minha voz de canto. E a ideia é sempre a gente se aperfeiçoar. Imagina que a gente vai fazer a nossa voz de barriga tanquinho. A voz de barriga tanquinho você tem que ir lá treinando até ficar com a voz de barriga tanquinho. Beleza? Seguinte, fazendo essa ideia da voz de bocejo, nós vamos fazer aqui um aquecimento muito rápido, muito básico. A gente vai simular o som de V. Na verdade, a gente vai fazer o som do fonema V. Certo? Só que você não vai fazer só... Não é só isso. Você vai fazer esse fonema, você vai imaginar que a sua laringe é um motor de uma Ferrari. Você acabou de comprar uma Ferrari, tem lá o seu dinheiro, pagando o débito a Ferrari à vista, e você vai simular o som de um carro, o som da sua Ferrari, acelerando e desacelerando. Então você vai fazer o seguinte, som de V, relaxa totalmente o nosso maxilar e faz isso aqui, ó. A ideia é o quê? Você fazer isso várias vezes para
aquecer a sua garganta, a sua laringe, as suas pregas vocais. Você vai fazer esse aquecimento e esse aquecimento vai preparar a sua voz, vai tirar a sua voz da região de fala e colocar na região de canto. Então, vai fazer essa movimentação. E fazendo um plus, além dessa movimentação, você vai tentar fazer esse som de V com a voz de bocejo. Ou seja, você vai simular o bocejo, botar a garganta para baixo, né, a sua laringe para baixo, e vai fazer o som do motor. Se você está fazendo esse exercício e você está sentindo que a sua garganta está apertando, significa que você está botando uma pressão muito grande aqui no seu maxilar, está fazendo assim, ó. Essa força aqui no maxilar gera uma tensão na nossa prega vocal e a gente acaba pressionando a nossa voz, certo? Então vamos tentar deixar o mais relaxado possível. Maxilar solto. Botando a nossa voz na região de canto. Perceba que quanto mais você faz isso, se você fizer isso por um certo período de tempo, você vai perceber que a sua voz vai ficar mais suave. Você vai sentir a sua voz mais suave. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 vezes o nosso fonema V, 5 vezes, e depois eu queria que você falasse o seu nome completo. Vamos lá. Primeira vez. Eu perdi as contas. Eu acho que foi 4, foi 5, não sei. Mas fale agora o seu nome. Estácio de Oliveira Correia Júnior. Vocês vão aprender o meu nome daqui pro final dessa live. Seguinte, se você sentiu que a sua voz ela ficou mais suave, significa que você está aquecendo a sua voz. E é muito importante você aquecer a sua voz antes de usá-la. No nosso caso, a gente vai cantar. Então é muito importante você aquecer a sua voz, deixar a sua voz aquecida, preparada. É como se você estivesse na academia e fosse levantar um peso. Se você levanta esse peso sem aquecer, você vai sentir muito mais dor depois, certo? Então, você precisa aquecer, você precisa alongar e aquecer o seu músculo para fazer esse levantamento. Aqui nós temos vários músculos, né? Para falar a verdade, nós temos 8 músculos aqui trabalhando para a nossa voz acontecer, certo? Beleza. Fizemos nosso aquecimento. A música que a gente vai aprender é Anti-Amor, do Gustavo Mioto, beleza? Essa música ela é dividida em 3 partes. Eu dividi essa música em 3 partes, certo? Ela tem a estrofe, né? Ela tem um pré-refrão e ela tem um refrão, beleza? A estrofe, a gente vai cantar essa música, a estrofe ela vai estar um pouco acima da sua região de fala, nessa música específica. O pré-refrão ele vai estar um pouquinho mais acima eu estou dizendo um pouquinho mais agudo, né? Lembra que a voz de fala é região médio-grave, voz de canto, região médio-agudo. Então, estrofe na nossa região de fala, estrofe região acima da região de fala, só um pouquinho. O nosso pré-refrão vai estar um pouquinho acima da estrofe e o refrão, que é o ápice da música, ela vai estar na região mais aguda, a região de mais brilho. Então, assim, via de regra, os refrões das músicas é o clímax da música, é onde está o clímax da música, se encontra no refrão. Então, essa região, você vai colocar mais brilho da sua voz, você vai colocar a sua voz no seu potencial máximo, tá certo? Então, seguinte, antes da gente começar, propriamente dito, com a letra, eu vou ensinar aqui para vocês como aprender letra de música. Porque é engraçado, muitas vezes a gente sabe como funciona, sabe qual é o refrão da música. No caso dessa música, é muito provável que a maioria de vocês conheçam o refrão, mas é muito comum você não saber a estrofe da música, a parte anterior. Porque o refrão ele naturalmente se repete várias vezes e a gente acaba absorvendo melhor e aprendendo mais fácil. Só que eu vou dizer para vocês como é que você aprende
uma letra de uma música, de qualquer música, de uma forma bem mais fácil. Seguinte, toda música, ela conta uma história. E toda história tem começo, meio e fim. E, independente da música, independente da letra da música, nós não vamos focar na poesia, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é boa, se ela é ruim. Não, a gente não vai focar nisso. A gente vai focar no que a música está passando pra gente. O que ela quer dizer com a gente, pra gente. O que ela quer dizer pra gente. Seguinte, essa música aqui do Gustavo Mioto, ela basicamente, a grosso modo, ela fala de uma pessoa que saiu de um relacionamento e conseguiu superar esse relacionamento. Então, você parando para pensar nisso, que a pessoa conseguiu superar o seu relacionamento, você vai começar a entender como é que funcionam as nuances da música, as nuances da letra da música. E desse jeito se torna muito mais fácil de você conseguir decorar, conseguir, na verdade, aprender a letra da música. Certo? Então a gente vai começar aqui com, como eu tinha falado nos stories, a gente vai destrinchar pedaço por pedaço da música. Beleza? Começar aqui com o nosso estrofe. Musicalmente falando, nós trabalhamos com perguntas e respostas, entonação de perguntas e entonação de resposta. Quando você fala, quando você está conversando normalmente com uma pessoa, com um amigo, quando você está dando alguma informação, a nossa fala ela tem duas entonações, entonação para o agudo e entonação para o grave. Por isso que por isso que eu sempre digo que a gente não vai aprender a cantar, a gente vai reaprender a cantar. Porque cantar todo mundo já sabe, todo mundo já canta no seu dia a dia. Quem é que nunca cantou um parabéns pra você? Um atirei o pau no gato, ou um ciranda cirandinha, sei lá. Você pode ser que você não cante profissionalmente, isso é outros 500, isso é outra coisa, mas todo mundo canta porque se você fala, você canta. Beleza? Então, a gente aqui vai reaprender a cantar. Quando a gente fala em frases musicais, vamos falar de perguntas e respostas. Quando eu falo de pergunta, a minha entonação ela vai para o agudo. É como se você falasse para uma pessoa assim, tu foi comprar o pão? Quando você faz entonação de pergunta, a nossa voz ela vai para o agudo, ela tende a ir para o agudo. E quando você fala com entonação de resposta, a nossa voz tende a ir para o grave. Você foi comprar pão? Sim, eu fui comprar pão. Então você tem essa diferença de entonação. Por isso que nunca diga que você é assim, eu sou desafinado. Não é que você é desafinado. É porque você não está na entonação certa. Você não conseguiu achar a entonação certa. Só em você falar, você já fala afinado. A não ser que você esteja na puberdade eterna e fique falando desse jeito, assim, falando em tom desentonado. Quando você fala desse jeito, então significa que você tem alguma patologia, alguma coisa. Mas, pelo menos eu não conheço ninguém que fale dessa forma. Nós homens, a gente, de vez em quando, temos uma puberdade que a puberdade volta de vez em quando. A gente está aqui falando, pode prestar atenção, algum homem que você escutou falar, algum momento da vida, estava falando, e a voz falha. Essa voz falha, eu costumo dizer que é a puberdade voltando. Mas vamos lá, vamos começar. Primeira frase da música. A música ela começa aqui. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Então a gente vai falar, eu vou falar a primeira parte da pergunta, depois eu vou falar a parte da resposta. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Então, percebe que a palavra paz, ela foi para cima. Eu comecei aqui minha região de fala. Eu vou falar um pouquinho na minha região de canto, porque essa música ela começa um pouquinho acima da minha região de canto. Região de fala, região de canto. Tô aqui para te contar, por aqui tá tudo em paz. Então eu fui um pouquinho para cima, certo? E a minha entonação, a entonação da minha voz, ela tá subindo porque eu quero perguntar alguma coisa. Então penso em perguntar, pergunta. Vou responder. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Então eu desci, a minha voz, a minha entonação desceu. Entonação de pergunta sobe, entonação de resposta desce. Então a gente faz. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Eu fui pra cima e depois eu fui pra baixo. Beleza? Fazer aqui mais uma vez.
Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Isso aqui, a palavra paz, eu não sei se vocês perceberam, eu fiz pá mais ais. Paz, paz. Dentro disso aqui tem uma nuance também, então eu vou fazendo junto com você, junto a música completa com as nuances também. Se você não conseguir fazer as nuances, não tem problema. Por aqui tá tudo em paz, não tem problema, você pode fazer diretão mesmo, normal. Então, tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, tudo bem, eu já nem te amo mais. A segunda frase da música, ela tem a mesma estrutura melódica de perguntas e respostas e de notas também. Então, a primeira parte, se você conseguiu fazer a primeira parte, a segunda parte você vai conseguir fazer com certeza. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. Então ela tem a mesma estrutura. Só dando um pause aqui antes de passar para a parte do pré-refrão, eu queria falar para vocês um pouco sobre articulação. Quando você articula bem as palavras, articular é você dizer todas as palavras de maneira clara. Fazendo isso, você vai conseguir cantar melhor, porque você vai estar falando palavra por palavra e acaba dando mais sentido na sua cabeça, mais sentido como a frase musical está funcionando. Então, se você articula bem, você vai conseguir decorar a letra da música muito mais fácil, porque você está se fazendo entender, e você vai fazer com que as outras pessoas entendam o que você está falando. Então é muito importante você articular todas as palavras, palavra por palavra. Então, quando você for pegar a letra da música, eu estou olhando aqui para baixo, eu estou na pesca, viu? Aqui tem a letra aqui da pesca. Eu aconselho também vocês a terem uma pesca junto com vocês, né? Que é muito importante. A gente aqui está estudando, a gente não está se apresentando. Então, na hora de estudar, você pode ter a letra com você. Na hora de se apresentar também. Seguinte, vamos lá. Articulando todas as palavras. Eu vou fazer uma vez bem articulado e uma vez sem uma articulação boa, para vocês sentirem a diferença. Então, tô aqui para te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. Isso foi bem articulado. Agora eu vou fazer mal articulado, para vocês sentirem a diferença. Tô aqui para te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar e você quer saber, esqueci há uma semana atrás. Então eu fiz bem exagerado, que era para sentir realmente a diferença de um para outro. A ideia é o quê? Você articular bem. Para você articular bem, lembra daquela ideia de manter o maxilar relaxado. Você consegue pronunciar melhor as palavras. Isso é um treino que você tem que fazer diariamente. Quanto mais você treina, mais você consegue deixar natural a sua articulação, certo? Vamos passar para a próxima parte do pré-refrão. Antes disso, vamos beber uma aguinha, né? Porque a água é amiga do músculo. Super importante você estar sempre bebendo água, se hidratando. Porque quando você se hidrata, você está hidratando também as suas pregas vocais. Não de maneira instantânea, né? Porque tem todo um processo que o seu corpo faz para hidratar as pregas vocais. Mas se você está se hidratando, se você está bebendo água, sempre que está cantando, sempre que está usando a sua voz, beba água que você vai conseguir manter a sua qualidade vocal por muito mais tempo. A Sueli falou aqui, não articulada é meio sem gosto, né? Mais ou menos isso. Tanto é para quem está escutando, a pessoa está escutando sem gosto, quanto para você mesmo. Você está fazendo botando a sua voz, mostrando a sua voz sem gosto, sem vontade. Então, por isso que eu sempre digo, tem um cantor escondido aí dentro de você. Se ele está escondido, ele está doido para sair, ele está doido para se mostrar. Então deixa ele sair. Quando você for cantar, cante mesmo, bote pra fora. Ah, mas não, a pessoa que tá aqui do meu lado vai achar ruim. Ai, não, porque... Não se importa, não se prenda a esses detalhes. Você tem que começar a colocar a sua voz pra fora.
É a mesma coisa de você ir para academia. Você vai para academia, os primeiros dias da academia são os dias assim que você tá lá, vai sem vontade, tem que ir porque é o jeito para ir. E com o tempo você vai começando a gostar, começando a pegar gosto com a coisa. Na hora que você vê os resultados, você começa a se empolgar cada vez mais. Com a voz é exatamente do mesmo jeito. No começo você vai se achar um pouquinho estranho, mas depois você vai cantando e quanto mais você canta, mais você vai conseguir cantar. É um pouquinho redundante, mas é um ensinamento que eu tive de um professor lá da faculdade, que eu perguntei para ele assim, professor, como é que eu faço para improvisar? Ele chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai improvisar improvisando. No começo eu fiquei assim, meu Deus do céu, diz que temos um Sherlock Holmes aqui no meio de nós. Mas na verdade isso faz todo sentido. Você só consegue cantar cantando. Quanto mais você canta, buscando a técnica, buscando a melhor forma, melhor você vai conseguir cantar. Só uma coisa assim que vem na minha cabeça, a boa voz, ela não deve ser maltratada. E todo mundo tem a boa voz. Você tem a sua boa voz. A sua voz é a sua identidade, é como se fosse a sua impressão digital. Se você maltrata ela, se você canta gritando, se você canta de qualquer jeito, você não está tendo os cuidados necessários, você não está dando o seu melhor, dando o melhor da sua voz. Você está maltratando ela. Imagine que a sua voz é um instrumento muito caro que você comprou de 150 bilhões de dólares e você morre de ciúme dele. Então é mais ou menos isso. Você não vai tratar o seu carro, a sua casa ou o seu sapato de dança que você comprou de qualquer jeito. Você vai tratar da melhor forma. Com a voz é a mesma coisa. Trate a sua voz da melhor forma. Vamos lá! Seguindo aqui, vamos para o pré-refrão da música. Estrofe, a estrofe da música eu faço aqui é a minha região de fala, né? Lembrando aqui, minha região de fala é a região que eu estou falando. Vou começar na minha região de canto. Então, a primeira parte, a estrofe, ela é um pouquinho aqui em cima. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber? Te esqueci há uma semana atrás. Agora eu vou pro pré-refrão, que é um pouquinho mais acima, que eu tô me preparando para chegar no refrão. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Vamos lá. Lembrando da ideia de perguntas e respostas. Essa primeira frase, e aquela loucura de mudar para Salvador, é uma pergunta, estou perguntando. E aquela loucura de mudar para Salvador. Estou entonando para cima, de pergunta. Agora eu vou responder. Esquece, eu nem gosto de calor. Fui para baixo. A segunda frase vai seguir o mesmo processo da primeira frase. Então, primeira frase, frase de pergunta. E aquela loucura de mudar para Salvador. Resposta. Esquece, eu nem gosto de calor. Vamos para a segunda frase. Se fez uma cozinha maior para juntar a família ao redor. Estou perguntando. Esquece, jantar fora é bem melhor. Fui para resposta. Então, sempre lembrando que perguntas, entonação para cima. Resposta, entonação para baixo. Se você pensar dessa forma, perguntas e respostas, você vai conseguir se afinar cada vez mais facilmente. Você vai estar treinando a sua afinação dentro disso. Então, pergunta eu vou para cima, resposta eu vou para baixo. Pergunta eu vou para cima, resposta eu vou para baixo. Se eu penso muito nisso, fica bem mais fácil de eu cantar e de eu afinar. Então, pré-refrão fica... E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor. Então, se você pensa em subir nas perguntas, descer nas respostas e pegando essa métrica, você vai conseguir cantar bem mais fácil, certo? Então, estrofe, um pouquinho em cima da voz de canto. Pré-refrão, eu estou preparando para chegar no refrão e agora eu vou chegar no refrão propriamente dito.
Esse é o clímax da música, é onde eu estou chegando no ápice da música. Quando eu chegar nessa parte, isso ainda eu não estou falando de respiração, onde você vai respirar, onde não vai respirar, isso aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando você vai pensar em chegar no refrão, o refrão é o ápice da música, é onde você vai colocar, é como se fosse uma explosão de sentimentos, certo? Assim, bem profundo, mas é mais ou menos isso. Você vai colocar todo o seu cantor, é aqui que ele sai mesmo, o seu cantor, ele sai de dentro de você. Pegando aqui a referência, é como se você liberasse o Exódia. Botou lá a carta e o Exódia saiu. Isso aí é só para quem pegou a referência. Então, refrão. Quando você pega o refrão, ó, voz de fala, voz de canto, ela um pouquinho para cima, pré-refrão um pouquinho mais para cima, agora eu vou pro meu refrão, que é o ápice, que eu chamo aqui, botar a voz lá para a cabeça, registro mais agudo. Então, nessa hora, você vai respirar e soltar a sua voz. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Então, quando você solta mesmo, coloca toda essa energia para fora, isso sem medo também, você não pode ter medo de chegar nessas alturas. Você não pode ter medo, porque o medo ele te dá uma certa tensão. E tensão é o que a gente não precisa para cantar, certo? Relaxa o maxilar, vamos lá destrinchando frase a frase. Frase de pergunta. Coração receitou. Lembra que pergunta eu vou sempre para cima. Coração receitou. Vou para cima. Agora eu vou responder. De 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Desci um pouquinho. Receitou. Fui para cima. 8 horas uma dose de anti-amor. Fui para baixo, certo? A segunda frase segue o mesmo esquema. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Então, pensando nessa ideia, eu consigo cantar, eu consigo soltar o meu cantor que está aqui preso dentro de mim. Para eu fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Relaxar. Ah, mas relaxar, como é que eu relaxo? Meu Deus do céu. O pessoal fala muito assim, relaxa, cara, que dá certo. Tira a voz da garganta, que isso dá certo. Mas como é que eu faço para tirar a voz da garganta, para não deixar apertada a minha garganta? Como é que eu faço isso? A primeira coisa que você tem que fazer é relaxar o seu maxilar e articular. Falar as palavras bem direitinho. Tente fazer isso. De 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Quando você articula bem, quando você solta o seu maxilar, naturalmente você solta a sua garganta. A sua garganta, ela disso aqui, ela faz isso. Ela solta, certo? Então, experimente fazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre respiração, porque a respiração, ela vai ajudar bastante nessa música a atingir essas notas mais agudas. Daqui a pouco. Vamos lá. Segunda frase, mesmo esquema. Na segunda frase, eu vou pergunta, já tomei, funcionou, pergunta. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Resposta. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Perceba que eu faço uns trejeitos aqui na cara. Eu franzo a minha testa, eu levanto, eu sorrio, eu deixo de sorrir. Isso tudo está ligado também a uma boa articulação. Quando você fala paciente, quando você abre a sua boca, quando você sorri falando paciente, a sua voz ela sai melhor, ela sai mais fácil. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Doutor, quando você fala doutor, eu estou fazendo todo um processo aqui no meu rosto, é loucura mesmo. O pessoal chegar lá do seu lado e falar, meu filho, ficou doido. Esse aí não tem mais jeito não, não tem mais volta, ficou doido. Se uma pessoa falar isso pra você é porque tu tá no caminho certo. Então, busque uma pessoa para falar que tu é doido. Esse é o segredo. Quando vai repetir o refrão, ele repete com a mesma estrutura. Só que tem um pequeno detalhe. O refrão, geralmente, ele se repete. Eu canto uma vez e canto a segunda vez. Quando eu faço isso, eu vou tratar o meu refrão em bloco como pergunta e resposta.
Então, a primeira vez que eu canto o refrão todinho, eu vou cantar em forma de pergunta. Então, entonando para cima. Quando eu vou cantar a segunda vez o meu refrão, eu vou cantar com entonação de entrega, de resposta. Eu vou estar respondendo, eu vou estar entregando a música para a próxima fase, para a próxima parte da música. Então, quando eu vou cantar o refrão aqui 2 vezes para vocês perceberem essa ideia de pergunta e resposta. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Entreguei a música. Então terminei entregando a música. Não sinto mais sua falta. Então, eu estava aqui, ó, na região de canto, na região aguda, no ápice da música, e eu fui descendo, até a parte mais grave, onde eu repousei a minha voz. Minha voz estava lá em cima, e agora ela foi para baixo, para dizer que a música, entre aspas, né, aquele trecho, ele acabou. Aquele clímax, aquele ápice, ele acabou. E aí vai entrar, mais uma vez, vai ter um solo no meio, um instrumental no meio, para voltar a música. Então a parte do ápice, ela começa, o clímax da música, ela começa, o refrão ele começa lá em cima, no agudo, e ele vai descendo até chegar no grave, pensando em perguntas e respostas. Quando eu faço a parte coração receitou até eu sou paciente, coração é meu doutor, ela está lá em cima, minha voz está lá em cima. Quando eu faço a parte do PS, é como se eu estivesse reduzindo a velocidade do carro. Eu estou aqui em velocidade, eu preciso dobrar ali na esquina, eu vou reduzindo a velocidade do carro. Beleza? Uma pergunta aqui, qual a classificação da voz masculina? Isso é uma pergunta muito boa. A voz masculina, no canto popular, ela é dividida em 3 vozes, certo? Uma voz mais grave, uma voz média e uma voz mais aguda. A voz feminina também, ela é dividida em 3 vozes. Isso eu estou dizendo no canto popular, certo? Tirando a parte de erudito, parte de coral, eu falando mais no popular. Voz masculina, ela é dividida em grave, que é a voz baixo, certo? Geralmente a gente mistura a galera que é baixo e a galera que é barítono, certo? A gente mistura os dois pro canto popular, mas tem a voz baixo, a voz média é barítono, certo? Que é a pessoa que está entre a voz grave demais e a voz mais aguda, é o barítono, é aquela que está ali no meio. E a voz mais aguda é o tenor. A minha classificação vocal, eu sou tenor, então eu consigo cantar algumas músicas um pouco mais agudo. Só que quando você para pensar em classificação vocal, você tem que pensar na sua região de brilho, certo? Então você vai pensar onde é a minha região de brilho, certo? Se eu sou um baixo, se a predominância da minha voz é o grave, então quanto mais grave não, mas eu vou procurar a minha região de brilho no meu grave. Tem a música lá do 16 toneladas, né? Quando você escuta o 16 toneladas, você escuta o cara cantando grave, aquele grave bem cheio, bem gordão. Quando você vai escutar um barítono, se você for barítono, isso eu estou falando para os homens. Se você for barítono, você vai procurar a sua região de brilho. Onde é a sua região de brilho? É a região mais média da voz. Região mais confortável, exatamente. É uma região confortável na sua voz de canto. Porque a gente não está levando em consideração a voz de fala. A gente está levando em consideração a voz de canto. A minha região confortável, no meu caso, eu sou tenor, ela é um pouco mais aguda, certo? Eu consigo cantar essa música acompanhando o Gustavo Mioto, né? Consigo cantar a parte mais aguda da música, porque a minha região confortável é a parte aguda, certo? Só que, aconteceu, eu canto, eu sou grave. Eu sou
eu sou barítono, eu sou mais grave, a minha voz é mais grave, eu não consigo chegar nessa nota mais aguda. Então quer dizer que eu não vou conseguir cantar essa música porque eu não chego nessas notas, então significa que eu não vou conseguir cantar essa música. Nada disso. Você consegue cantar essa música. Só que você vai pensar justamente em cantar na sua região confortável. Pense nisso. Região de fala é onde você fala. Eu vou começar a música na região de canto, que é um pouco mais aguda. Lembra de baixar a laringe, fazendo o motor do carro. Ou então o bocejo. Quando você baixa a sua laringe, vai para a região de canto. Aí você vai começar a subir a escadinha. Estrofe, nessa música específica. Região de fala, estrofe, um pouquinho mais em cima. Pré-refrão, eu subo mais um pouquinho. E o meu refrão, que é o ápice, eu vou para a região mais aguda. Eu vou para a cabeça. Eu vou soltar a minha voz. Beleza? Nas mulheres, né, eu falei a classificação dos homens, a classificação das mulheres. As mulheres têm 3 tipos de vozes. A grave, que é o contralto, que é o exemplo é a Alcione. A Alcione ela é um contralto, uma voz de peso, uma voz bem mais grave. A Ana Carolina também. Na região média, nós temos o mezzo-soprano, que é, por exemplo, a Rita Lee. Rita Lee está nessa região. E a região soprano, que é a região aguda da voz, que é onde se encaixa a Sandy. Então você consegue ver a Sandy na voz mais aguda. Significa aqui que para ser soprano eu tenho que cantar igual a Sandy canta? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que é uma voz um pouco mais um registro mais agudo para as mulheres, e dei um exemplo que é a voz da Sandy. Sabendo disso, sabendo quais são a Celine Dion, exatamente, Celine Dion e é belíssima, Mariah Carey também, não sei se eu pronunciei certo, sabendo onde é mais ou menos a sua região confortável, pode ser que você consiga classificar a sua voz, mas é aquela ideia, você está treinando, desenvolvendo a sua voz e aos poucos você vai começando a entender onde é que a sua voz se encaixa. Então, a gente aprendeu aqui como aprender a letra da música, né? Então, só recapitulando aqui. Como eu aprendo a letra da música? Eu vejo a história da música. O que é que a música está me contando? Eu vou dar um exemplo, eu vou extrapolar aqui no exemplo. Eu vou dar o exemplo da música Creu. Como é que você aprende a letra da música Creu? Você tem que ver a história. Ai, meu Deus do céu, mas a história da música Creu é uma história, uma poesia. Não, você não vai pensar nisso. Você não vai pensar na poesia da música, se é bonito, se é feio. Você vai focar em aprender a letra. Então, vamos lá. A música Creu, ele diz assim, ó, tu tem que ter disposição, tu tem que ter habilidade e agilidade. E ela tem 5 velocidades, a música. É basicamente isso. Tu vai pegar o que é que a história está contando. Toda história tem começo, meio e fim. Então você vai pensar exatamente nisso. Em saber qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim da história. E o que é que a história em si ela quer te contar. Certo? Então, nessa música, a gente aprendeu como aprender a letra da música. Né? A gente aprendeu como aprender, é ótimo. A gente descobriu também aqui que uma boa articulação vai me ajudar a cantar melhor. E para eu articular melhor, eu preciso saber de algumas coisas. Eu preciso saber como eu passo a mensagem para a pessoa que está me escutando, ou seja, eu vou falar todas as palavras bem direitinho, como se eu estivesse lendo um livro. É exatamente isso, como se eu estivesse lendo um livro. Quando você lê um livro, você lê palavra por palavra. Quando você não entende, geralmente é quando você passa as palavras todas uma por cima da outra. Aí quando você lê palavra por palavra, você consegue entender como é a história. Então você vai articular dessa forma. A segunda coisa é você cantar com gosto. Você ter gosto de cantar. Você realmente assim, pô, vou cantar agora. E a terceira parte é você soltar o seu maxilar. Porque quando você solta o seu maxilar, deixa ele livre, a sua voz vai ficar mais solta. Você não prende aqui a sua garganta, certo? Então, eu vou cantar aqui a música completa, certo? Vou colocar aqui um playback. Você pode encontrar no YouTube os playbacks das músicas, né? Você coloca música tal, playback. Aí você consegue cantar
no tom da música, certo? No tom que tá ali. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando um programa que eu uso que altera o tom da música, e eu vou explicar também o que é tom. Não se precisa, o tom não é o do tom e GR, não, é o tom da música. Eu vou explicar bem direitinho como é que tudo funciona, o negócio vai fazer bem muito sentido. Isso aqui é cenas para os próximos capítulos, me aguarde. Eu vou botar aqui, pode ser que você não escute o playback aqui tocando, pode ser que escute, então vamos ver aqui como é que vai funcionar. Eu vou fazer e eu vou cantar a música, e se você puder me acompanhar, me acompanhe. Qual é o objetivo de você me acompanhar? É a pessoa que está perto de você falar assim, oh, meu Deus do céu, a pessoa começou a ficar doida cedo. Esse é o objetivo. Vamos lá! Vou botar aqui no talo, viu? Aqui. Cuida! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra jantar a família ao redor, esquece, jantar fora é bem melhor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. Aí eu vou parar aqui um pouquinho também, né? Que eu tenho que beber a minha água. Preciso beber a minha água. Água hoje, água amanhã, água pra sempre. Também aí é só para quem pegou a referência, né? Seguinte, respiração. Gente, eu vou passar a parte da respiração só na parte do refrão, tá certo? Quando você for estudar o refrão dessa música, você estudar com a respiração correta, no local correto. Porque uma boa respiração vai fazer com que você não se perca na música, no processo aí da música com falta de ar. Às vezes você está aqui cantando e começa a se esgoelar porque acabou o ar, certo? Eu vou passar só do refrão. Depois, na próxima live, que vai ser na terça-feira que vem, mesmo horário, eu vou... Aí, pegar a referência, viu? Na próxima live eu vou trazer uma outra música que a gente vai trabalhar um pouquinho de respiração nela, tá certo? Então, quando eu for entrar no refrão, respiração, eu vou respirar, eu vou pegar o ar e vou soltar ele, respiro e solto a minha voz com essa minha respiração. Eu não vou passar de uma parte da música para outra com a mesma respiração. E se eu chegar, esquece, jantar fora é bem melhor, e mantenho a mesma respiração, quando eu chegar no refrão eu não vou conseguir cantar. Então, quando você for começar o refrão, respira e canta. Coração receitou. Então eu vou respirar aqui 2 vezes, na verdade 3. Antes do coração, antes do receitou e antes do de 8 em 8 horas. Porque eu vou precisar de apoio para chegar nessas notas agudas. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Então essa parte de 8 em 8 horas até o anti-amor é uma tacada só, uma chibatada só. Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Mesmo esquema. Lembra de pergunta e resposta, segue a mesma estrutura, é um padrão, é o mesmo padrão. Cantar não é difícil. Você só precisa saber onde é que está o padrão da música. Beleza? Então você vai respirar antes do coração, antes do receitou e antes do de 8 em 8 horas. Depois você vai respirar antes do já tomei, antes do funcionou e antes do eu sou paciente. Então quando você respira nesses locais, você vai conseguir cantar o refrão
mais tranquilo, sem tanto desespero, assim, com bem muitas aspas, né? Porque às vezes você tá com o refrão todo com a respiração só, aí você não consegue chegar até o final, né? E a mesma coisa na parte do PS. Você respira, PS, hoje eu ganhei alta, respira, nem sinto mais sua falta. Respira, PS, hoje eu ganhei alta, respira, não sinto mais sua falta. Também essa mesma ideia. Beleza? Bom, isso aqui foi um pouquinho, só um pouquinho, isso aqui que eu fiz aqui com vocês, eu acho que foi 15% do que a gente realmente poderia destrinchar aqui da música, mas eu quis fazer de uma forma que desse para entender bem mais rápido, bem mais fácil. Depois a gente pode até voltar com essa música no futuro. Eu vou encerrando aqui a minha live, só que tem alguns recadinhos que eu queria passar aqui para vocês. Primeiro, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês que estiveram aqui na live, que acompanharam no comecinho, no meio, agora quem entrou depois, quem entrou um pouco antes. Queria realmente agradecer. Fiquem sabendo que, assim, a live vai ficar salva, sim, não se preocupe. E eu queria também que vocês sugerissem músicas para eu trazer para cá. Todas as terças-feiras, às 18h37, eu vou fazer a live, eu vou abrir aqui esse momento para vocês. E esse é um momento nosso, um momento que a gente está aqui cantando, que a gente está se divertindo, que a gente está desopilando, que a gente está aprendendo também. E a gente vai descobrir que ao longo da nossa vida, a gente sempre conseguiu cantar. A gente só não fazia. Libere o seu cantor que está dentro de você. O cantor, ele está aqui escondido. Ele está doido para sair. Lembra que o cantor é o Exódia. Você está lá com a carta do Exódia e você vai liberar o cantor que está dentro de você. Vocês podem sugerir, pode deixar no direct, pode mandar um direct para mim. Eu queria a música tal, vamos treinar a música tal. Durante a semana eu vou fazer alguns stories mostrando algumas coisinhas, assim, algumas dicas e outras dessa música, tá certo? Só para dar uma relembrada para a gente treinar. E eu queria também, se possível, vocês gravarem e me marcar nos stories, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar isso. E não tenha medo de cantar, não tenha medo de cantar. Cantar faz parte da nossa vida. Quando você canta, o nome da live já diz tudo. Quem canta, seus males espanta. Né? Uma frase que a gente já conhece há muito tempo. E eu queria que, se vocês pudessem, gravar vocês cantando e postar no Instagram, no Stories e me marcar. Ou Estácio Júnior. Se você me marcando, eu posto nos meus stories e a gente vai, no decorrer da nossa trajetória, da nossa jornada, vendo a nossa evolução. Que a gente só consegue ver a nossa evolução se a gente começar hoje. Daqui a um ano você vai saber como é que você estava se você começar hoje, certo? É isso. Muito obrigado mais uma vez. Queria aqui encerrar a nossa live com esse momento para cima. E a música faz parte da nossa vida e cantar faz parte da nossa vida. Lembra sempre, se você fala, você canta. Não acredite em ninguém que lhe diga o contrário. Muito obrigado e até mais.